A Irani, desde o seu re-IPO que acabou acontecendo em 2020, já subiu por volta de 120%. E agora, o CEO da companhia, Sérgio Ribas, vem a público dizer que eles têm novos projetos para o futuro que podem fazer com que a empresa dobre de tamanho. E isso acaba soando como música para os ouvidos dos investidores, porque se nós somos sócios de uma empresa que pode dobrar de tamanho, isso quer dizer que a gente pode ter uma valorização bastante grande com ela. Então vamos entender um pouco mais sobre a Irani nesse vídeo. E a primeira coisa que você sempre precisa fazer na hora que você for investir em uma empresa é entender um pouco mais sobre a empresa. Então, para você fazer isso, você pode colocar o nome da companhia que você vai investir lá no Google, mais RI, que é relacionamento com o investidor. Então você vai cair no site institucional da companhia. E aí você pode simplesmente verificar aqui vários pontos, né? O que a Irani faz, né? Quem somos, os históricos dela, vantagens competitivas, informações sobre a empresa, sobre a governança corporativa, visão geral, né? Composição acionária, administração, estatuto, tudo mais. Então, por aqui você tem acesso a várias informações muito importantes sobre a companhia. Então, a gente acaba percebendo que a Irani surgiu lá em 1941 e ela já está sendo negociada na Bolsa de Valores desde 1977 e é uma empresa que atua no setor de papel e celulose, né? Então ela trabalha bastante com papel para embalagens e embalagens de papelão, ou seja, ela depende bastante da economia real, né? Do aumento do e-commerce. Então quando você faz uma encomenda lá na Amazon e vem lá a caixinha embrulhadinha, bonitinha, tem um dedinho lá da Irani, né? Então a gente percebe que se a economia cresce, se o mercado de modo geral acaba crescendo, a Irani também acaba colhendo frutos em relação a isso. E em relação ao IPO que ela fez, né? Na verdade ela já fez o IPO lá em 77, porém as suas ações não tinham uma liquidez muito grande no mercado. E em 2020 eles quiseram captar novos recursos para poder investir na companhia, modernizar a companhia de modo geral. Então eles captaram 405 milhões. Isso foi importante para a empresa poder investir na própria empresa e também para dar uma maior liquidez para o mercado de modo geral, porque antigamente não havia uma liquidez e é algo que é muito importante que a gente sempre busque ao investir, porque caso a gente queira ter uma saída de capital de algum investimento que a gente possui, é importante que haja uma liquidez. E hoje, por volta de 43,7% das ações da Irani estão na mão dos acionistas minoritários, ou seja, eu e você aí, investidor. Outro ponto importante de ser ressaltado é que a Irani ainda é uma small cap, então apesar dela já ter se valorizado bastante aí ao longo dos últimos anos, ela ainda é uma empresa com baixa capitalização de mercado, ou seja, ela tem aí um potencial de ganhar participação de mercado dos seus concorrentes de modo geral, e a gente acaba percebendo isso justamente com o valor de mercado dela. Se a gente for aqui no Status Invest e a gente for em geral aqui, a gente acaba percebendo que a Irani tem um valor de mercado de 2,2 bilhões, né? Isso é importante também ressaltar que ela está no segmento de listagem novo mercado, que é o maior grau de governança corporativa, isso que é bastante importante. E se a gente compara ela com alguns concorrentes dela, como por acaso a Suzano, a gente acaba percebendo que ela é bastante pequena ainda em relação à Suzano, né? Então a Suzano aqui ela tem um valor de mercado de quase 75 bilhões. E a gente percebe também a Klabin, né? Que a Klabin também é uma excelente empresa e ela tem um valor de mercado de 25 bilhões, ou seja, a Irani é a menorzinha aqui dessas empresas que nós temos aqui em solo nacional. Agora, em relação ao ciclo de investimento que ela teve, é importante ressaltar alguns pontos aqui, porque agora ela quer iniciar um novo ciclo de crescimento. Então, o que ela fez até esse presente momento? Ela acabou captando por volta de 910 milhões para poder fazer esses investimentos que estão finalizando. Por agora, 405 milhões vieram através dos investidores. Então, os investidores colocaram dinheiro dentro da empresa em troca de uma participação do negócio. Então, esses investidores acabaram mandando muito bem, né? Porque a empresa conseguiu entregar um bom resultado ao longo do tempo, cresceu e, consequentemente, de 2020 para cá, ela se valorizou 120%. Né? Ela começou a melhorar cada vez mais os seus resultados. E 505 milhões desses valores que foram investidos vieram através de dívida. Então, muitas vezes, o investidor acaba achando que dívida é algo ruim. Dívida é algo ruim para a pessoa física. Para empresas, acaba sendo algo benéfico, porque existem alguns benefícios fiscais quando uma empresa capta dívida. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a dois fatores, em relação à alavancagem dela e o segundo ponto em relação o valor da dívida, né? Como que ela atrelou essa dívida. No caso aqui, a dívida dela é um pouco cara.
Porém, por outro lado, não acabou se alavancando demais. Então ela tinha uma meta de não passar, atingir até 2,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. E ela ficou abaixo disso, então é algo positivo, ela não está alavancada. Em relação ao custo da dívida, a gente percebe que a dívida dela é bastante atrelada ao CDI. E o CDI, né, que é a taxa de juros, está num ciclo de queda. Então isso acaba beneficiando também a ela pagar menos juros. E conforme eu falei anteriormente, ela tem uma baixa alavancagem financeira e ela teve como objetivo não passar de 2,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. E isso faz com que ela tenha como meta, caso ela conseguisse isso, de começar a distribuir 50% para os seus acionistas do seu lucro líquido. E isso se chama payout. Então, quando você vê payout, isso quer dizer que a empresa vai pegar parte do seu lucro líquido e distribuir para os seus acionistas. E ela vai distribuir 50%. Ou seja, a gente acaba percebendo, se a gente for lá no Status Invest também, a gente vai verificar aqui, Honey3, a gente vai verificar que ela está aumentando bastante a distribuição de dividendos para os acionistas. Então a gente percebe que nos últimos 5 anos, que ela pagava lá em 2020 6 centavos, 2021 aumentou para 35 centavos, em 22 63 centavos e 2023 85 centavos. Então a gente acaba percebendo que de fato está funcionando a política em que eles traçaram anteriormente. Outro ponto positivo que nós podemos ressaltar aqui é em relação ao programa de recompras. Eles estão estruturando um programa de recompras para soltar em 2024. E o que a gente pode inferir disso? A gente acaba percebendo que quando uma empresa está querendo recomprar as suas ações, é um sinal de que a empresa acredita que as suas ações estão baratas. Isso é muito importante para nós investidores. E principalmente pelo fato de que quando a empresa recompra ações e cancela essas ações, isso acaba gerando valor para o acionista. Então é algo muito interessante, muito importante que a gente sempre fique atento. Caso você não saiba nada sobre recompra de ações, eu vou colocar aqui no canal que já tem vídeo somente sobre isso. E a gente agora precisa perceber alguns drivers de crescimento da Irani. Então, o primeiro deles é em relação ao crescimento do PIB. Então, se o PIB está crescendo, o país de modo geral está crescendo, a Irani também acaba crescendo. Segundo ponto é um fator bastante importante a ser destacado, que é a troca do plástico para papel. E essa é uma tendência global, então isso acaba impactando também os negócios da Irani. E o terceiro é em relação ao crescimento do e-commerce. Então, durante a pandemia, a gente teve um crescimento bastante forte, né? Muitas pessoas tinham medo de comprar online, então muitas pessoas perderam esse medo de fato, porém ainda tem muito a crescer esse segmento e a tendência é que cresça cada vez mais. Então, o e-commerce crescendo, a Irani também cresce. Agora, em relação ao novo plano de crescimento da Irani, a gente precisa compreender como que eles vão fazer a captação de recursos para poder financiar isso. Eles vão financiar através do próprio lucro, eles vão financiar esse crescimento, esses projetos através de dívida, através de um novo follow-on. Então, o Sérgio Ribas ele não descarta a emissão de dívida, ou seja, emitir debêntures, e também não descarta um novo follow-on. Só que existe um detalhe, né? Esse projeto precisa ser muito bem elaborado e apresentado para o mercado, porque se optar pelo follow-on, e até dívida também, o que acaba acontecendo principalmente no follow-on, quando há uma nova emissão de ações, há a diluição dos acionistas anteriores. E para que os acionistas não vendam as suas ações, é necessário que seja apresentado um excelente plano para o futuro, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso e eles estão elaborando e querem trazer ainda esse ano um novo projeto, mas já sinalizou que a empresa tem a ambição de dobrar de tamanho ao longo do tempo. Outro fator, se você for pegar para estudar a Irani, você vai verificar que no último trimestre ela reportou um resultado bastante baixo. Então, se a gente pega aqui o resultado da Irani, a gente vai verificar aqui dos balanços dela aqui, que no trimestre, né, o último trimestre de cada ano, a gente percebe aqui que ela veio evoluindo desde 2020 e em 2023 ela reportou aqui uma queda bastante expressiva, né? Então, em 2022, no último trimestre, ela apresentou 86 milhões de lucro e nesse último trimestre ela apresentou 7 milhões de lucro. Então, acontece que isso acabou sendo ocasionado por conta de efeitos não recorrentes e foram 2 efeitos não recorrentes. O primeiro deles em relação à redução dos ativos
biológicos. Então o que acaba acontecendo é que a Irani ela possui florestas e tudo mais. E de tempos em tempos há uma auditoria que acaba reavaliando os ativos da companhia. Então por mais que ela não venda de fato a madeira e tudo mais, houve uma precificação desses ativos de modo em que ela precisou apresentar um prejuízo dentro da sua operação, por mais que ela não tenha realizado esse prejuízo. Foi só um prejuízo contábil ali. E isso faz até com que ela pague menos imposto e seja benéfico de alguma forma. Isso não faz com que ela seja menos lucrativa por conta dessa reavaliação dos seus ativos biológicos. E o segundo ponto é em relação ao impairment que acabou acontecendo em relação a ativos que não estavam sendo utilizados. Então ela pegou alguns ativos e colocou à venda, conseguiu vender de fato, então isso gerou caixa para a empresa, porém alguns outros ativos ela não irá mais utilizar. E também ela não pode vender por questões ambientais, então virou um ativo inutilizável. Então, quando um ativo não é mais utilizável, ele deixa de ser um ativo, porque um ativo é tudo aquilo que pode gerar valor para a empresa e tem o potencial de gerar valor para a empresa. Então, se esse ativo ele não vai mais gerar valor e ele não pode ser vendido, é necessário fazer uma correção contábil também, que foi justamente o caso. Então, foi dois fatores aqui que fizeram com que a empresa reportasse um prejuízo contábil que não tem um efeito caixa, ou seja, um prejuízo que ocorreu de fato no caixa da companhia. E agora eu quero saber se você já tinha ouvido falar sobre a Irani, se tem a Irani na tua carteira de investimentos e se você quer mais vídeos como esse daqui no canal, fazendo uma análise de uma empresa específica da forma que foi feita agora. Se você ainda não é inscrito no canal, é só apertar no botão vermelho aqui de se inscrever para ficar sempre bem atento a todas as novidades que acabam acontecendo no mundo dos investimentos. E se você curtiu esse vídeo, deixa um dedo no like aí para fortalecer. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.